seminário. Hoje o Márcio, que é ministro da comunidade Voz dos Povos, vai falar para a gente um pouquinho sobre o dom de santificação da sabedoria. O dom da sabedoria, tá? Então, pedir para o Márcio vir aqui na frente. Vamos estender a nossa mão direita sobre o Márcio. Pedir que o Espírito Santo dê a ele as palavras que nós precisamos ouvir. E inspire ele a vontade de Deus de sua boca. Só venha para nós aquilo que é da vontade de Deus para as nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Muita gratidão para falar sobre esse assunto tão complexo, mas tão necessário na nossa igreja. Falar sobre a sabedoria de Deus talvez fosse necessário um grande retiro, de tão complexo, de tão lindo que é professar sobre a sabedoria que vem do alto. Para iniciar, eu gostaria de dedicar todas as palavras aqui a Nossa Senhora, pois aqui um escravo está, e que de minha boca não saia palavra alguma que não seja com autorização dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por que buscar o dom da sabedoria? Por que buscar os dons do Espírito Santo? Eu gostaria que vocês fechassem os olhos e colocassem essa frase no coração de vocês. Esconde a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos lá? Esconde a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E eu não poderia começar a falar sobre a experiência, sobre a sabedoria, sem falar primeiramente da pastoral, a última pastoral de segunda-feira que nós fizemos. Eu preciso contar essa experiência onde o irmão de rua nos dizia simplesmente que nós devemos, como recebemos pessoas em nossas casas, quando você vai receber uma visita ilustre, uma visita importante, que normalmente as famílias, as pessoas fazem o quê? Elas limpam, elas organizam a casa. Então elas limpam, vão lá, deixam tudo limpinho, tudo bonito para receber. E ele falava isso com uma propriedade tão forte, mas tão forte, que aquilo ficou gravado no coração de quem fez pastoral naquele dia. Que nós não podemos estar sujos por dentro se queremos estar com o Espírito Santo. Então assim, ele dizia enfaticamente, não foi uma nem duas, mas foram várias vezes: eu preciso estar limpo para receber os dons do Espírito. Eu preciso estar limpo, ele falava.
Eu vou me acolher numa casa e vou me limpar porque eu quero o dom do Espírito. Então, acredito, cara, que era um prefácio dessa história. Eu nem sabia que ia pregar sobre a sabedoria de Deus. E de repente o irmão falava aquilo pra gente, em plena pastoral de rua, no próprio Deus falando para nós. E para dar uma referência sobre a sabedoria que é do alto, né? Nós não estamos falando aqui de conhecimento humano, mas sim da sabedoria que emana do céu. O Papa Francisco diz que a sabedoria é uma graça que nos permite ver as coisas com os olhos de Deus e sentir como Deus e falar com as suas palavras. Ou seja, a sabedoria nos dá a visão de acordo com os olhos de Deus. Nos dá sentir aquilo que está acontecendo naquele exato momento, como se Deus estivesse vendo. E falar sobre aquilo, as palavras que vêm de Deus. Para ter sabedoria, receber dons, todos que estão aqui, aos que vão nos ouvir pela internet, estamos aqui porque queremos o dom do Espírito. Muitos de nós não têm experiência do dom do Espírito. Então, o que é isso? O que é ter a sabedoria? E outros dons virão e outros pregadores falarão sobre isso. Mas vamos à sabedoria. Ela não trata simplesmente de uma sabedoria humana, ou seja, que é fruto de um conhecimento. Há tantos sábios de Deus que sequer sabem ler. De onde vem a sabedoria? Do alto. Certamente o coração está puro, certamente a alma está pura, e Deus fala através dos sábios. O Santo Padre, ele dá um exemplo sobre sabedoria. Ele fala assim, sobre uma mãe que tem que reprimir um filho, que tem que chamar a atenção do filho. Aí ele fala assim, sabe aquela mãe que pega a criança, dá aquela bronca, chacoalha, chama atenção, briga com a criança? Ela está agindo com sabedoria? Há muitos que vão dizer que sim, que a criança precisa de uma correção, né? Aí ele afirma assim, e aquela mãe que tem o mesmo filho, que ao invés de chacoalhar, de brigar, de espernear, efetivamente até agredir, põe o filho no colo e diz para o filho, filho, isso não pode ser feito dessa forma, porque isso acontece isso, e calmamente vai falando com aquela criança ou com aquele adolescente com amor. Aí ele pergunta novamente, falado com sabedoria ou não? E aí o povo dizia assim, foi falado com sabedoria. Aí ele dá o mesmo exemplo sobre o matrimônio, um casal que de uma certa forma teve uma discussão, brigaram, e que depois cada um, com cara amarradas, foi para um canto, e aí ele diz, isso é sabedoria de Deus? E aí ele diz de novo, bom, o mesmo casal vai depois dizer assim, depois da tempestade, já passou o problema, vamos nos acertar, vamos deixar para lá, vamos corrigir isso. Aí ele pergunta, isso é sabedoria de Deus? E aí o povo diz sim. Então, a mesma situação que ocorre de uma forma, ela é vista de maneiras diferentes. Ela é controlada de formas diferentes. Ela é contornada de formas diferentes. E o Papa afirma uma coisa muito séria. Ele diz que de modo que a sabedoria... O Papa diz desse modo que não é a sabedoria quando nós vemos as coisas segundo o nosso prazer, segundo a situação do nosso coração. Então não há sabedoria quando você leva o seu pessoal sobre aquela determinada situação. Ele disse, olha, muito cuidado com isso, porque ele é carregado às vezes de amor intenso e ódio, de inveja.
Então nós temos que tomar cuidado, até nós na comunidade, muitas vezes estamos no nosso dia a dia e às vezes temos alguns problemas de relacionamento e esquecemos da sabedoria de Deus, que nos remete a entender aquele momento com os olhos de Deus, com as palavras de Deus. Então, temos que tomar cuidado, vigiar todo dia. Não é fácil obter a sabedoria de Deus. Lembra que o irmão de rua falou, nós temos que estar limpos. Nós temos que estar com a casa arrumada para obter os dons. E muitas vezes não acontece porque a nossa casa está uma verdadeira bagunça. Aí o Papa ressalta assim, o coração do homem sábio, nesse sentido, tem gosto do sabor de Deus. E quão importante é que em nossas comunidades haja cristãos assim. Ou seja, cristãos que exalam o sabor de Deus. Que esteja efetivamente em comunhão com Deus. Em comunhão com Deus não com os nossos prazeres, não com as nossas vontades, mas sim com a vontade do alto. E para muitas vezes a gente precisa se aniquilar, a gente precisa se desprezar, a gente precisa saber remediar, guardar o orgulho na sacola e perder a sacola. Não saber onde está essa sacola. Jogar fora, pode ser que alguém ache, né? E acaba usando o orgulho. Então a gente tem que esquecer dessa sacola em algum lugar e esquecer que ela existiu um dia. Então precisamos sim esse sentido, esse gosto do sabor de Deus. Tudo neles fala de Deus e se torna um sinal belo e vivo da presença do amor. Ou seja, aquele que exala o sabor, o cheiro da santidade, o cheiro da sabedoria de Deus, ele exala essa beleza infinita. E eu acho que todos aqui procuram isso. Todos se perguntam, como pode? Como chegar nesse nível? Eu me pergunto todo dia, como me manter dessa forma em comunhão com Deus, diante das nossas dificuldades e do nosso caminhar. E aí o Papa fala assim, para conseguir sabedoria, devemos pedir ao Senhor que nos dê o Espírito Santo e nos dê o dom da sabedoria. Você tem que pedir. Se você não pedir, Ele não vai dar. O dom da sabedoria é gratuita. Não requer formação, não requer treinamento, não requer absolutamente nada. Só requer uma coisa: retidão, limpeza, estar em comunhão com Deus para obter as graças deste dom. Vocês vão perguntar, mas por que eu preciso do dom da sabedoria? Por que eu preciso receber do alto esse dom? Se são 7 dons, eu posso pegar uns 3 para mim. Então vamos a nós já vamos nas razões do porquê pedir a sabedoria. Mas antes, olha só o que a Bíblia nos fala. Se você quiser refletir uma outra hora sobre a sabedoria, você pode abrir Provérbios 23, 12, 19 e reflita. Olha o que diz um pedaço. Se pudesse escolher entre riqueza e sabedoria, qual escolheria? A Bíblia ensina que devemos pedir sempre a sabedoria. E aí eu vou para as razões, o porquê de pedir a sabedoria, Nós já vamos chegar no catecismo, em documentos, mas no momento que eu estava pensando sobre falar sobre a sabedoria, eu dizia assim, por que eu busco? Por que buscar a sabedoria? Qual é a razão? Quais são as razões de buscar a sabedoria? E aí eu listei 10 itens. Eu não vou detalhar os 10 itens, porque depois eu vou voltar neles. Mas o primeiro item é longevidade, bênçãos e honra. Depois eu vou dizer o que é cada um deles. Vida boa e pacífica, ou
seja, vocês estão achando que vão ficar numa rede de boa? Não. Mas é uma vida boa e pacífica. Vitalidade e felicidade, proteção, repouso restaurador, confiança, segurança, promoção, livramento do mal, orientação. Nós vamos chegar aqui depois de cada um desses itens. E aí você me pergunta assim, onde eu acho a sabedoria? De que forma que eu vou ser emergido na sabedoria que vem do alto? Aonde está? Aonde eu pego isso? Eu converso com alguém? Onde eu acho isso? E aí eu convido a todos que tiverem Bíblia ir para Jó 28, 12 a 22, porque tem um texto aqui até rápido sobre onde habita a sabedoria. Diz assim, né? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. Ela se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: em mim não está. O mar diz: não está comigo. Não pode ser comprada, nem mesmo um ouro puro, mais puro, o ouro de Ofir. Não pode ser comprado. Com riqueza nenhuma desse mundo. De onde vem então a sabedoria, diz o texto? Onde habita o entendimento? Aí ele diz assim: escondida está nos olhos de toda criatura viva. Toda criatura. Por que toda criatura? A sabedoria de Deus criou o mundo conforme a sabedoria de Deus. No primeiro dia, segundo dia, tudo que foi criado com sabedoria. E cabe ao ser humano respeitar a sabedoria. Respeitar a Deus. Mas vamos lá para Jó. E um detalhe: a destruição e a morte também disse onde estava. Falou: olha, aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor sobre ela, mas nós não está conosco. E aí em Jó a gente tem uma pequena resposta sobre isso. Deixa eu abrir aqui. Eu sou meio cegueta. Lá em Jó 12. A sabedoria pertence aos cabelos brancos, a longa vida confere a inteligência. O que ele destrói não será reconstruído. Se aprisionar um homem, ninguém há que o solte. Quando faz as águas pararem a secas, e se as soltar, submergirão a terra. Nele, força e prudência. Ele conhece o que engana e o enganado. Está falando aqui de Deus, tá? Jó está falando de Deus. Ele conhece o que engana e o enganado. Faz os árbitros andarem descalços. Torna os juízes estúpidos. Desata a cinta dos reis e cinge-lhes os rins como uma corda. Faz os sacerdotes andarem descalços e abate os poderosos. Tira a palavra aos mais seguros de si mesmo. Ou seja, ele tira a sabedoria, né, daqueles que se sentem mais seguros. E retira a sabedoria dos velhos. Derrama o desprezo sobre os nobres e afrouxa a cinta dos fortes. Ponha claro o segredo das trevas e traz à luz a sombra da morte. Jó estava falando da sabedoria de Deus nesse momento. E aí eu colhi alguns trechos da Bíblia só para vocês terem uma ideia. Pois é o Senhor que da sabedoria de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Provérbios 2:6. Salmo 110. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre.
ai daquele que não tiver temor a Deus. A sabedoria não habitará. Em Tiago 1,5 fala sobre a falta de sabedoria. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedido. Um povo sábio, está lá em Deuteronômio 4,6. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão sabedoria e o discernimento de vocês. Muita atenção nesse trecho. Vocês devem obedecer e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Aí em Reis, proceda com a sabedoria que você tem e não deixe envelhecer e descer a paz à sepultura. Em Provérbios 28:26, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Para andar em sabedoria tem que estar em comunhão com Deus. E por aí vai. Ele fala sobre a loucura, né? A sabedoria de Deus é uma loucura para os homens. E realmente, né? Quando vemos as pastorais sair da boca de um irmão que está totalmente exposto palavras de sabedoria que nos dá discernimento para a nossa vida de missionário, nossa vida de cristão, nos remete a isso, né? A sabedoria de Deus é uma loucura para os homens, porque Ele está no pequeno, naquele que jamais você pensaria em ouvir palavras de ciência. Então, sim, existem várias passagens, né, que vão falar sobre essa sabedoria que nós podemos buscar a qualquer momento na Sagrada Escritura. Se você tiver uma dúvida, vá na Sagrada Escritura e leia qualquer item sobre sabedoria. Tem crônicas, Tiago fala muito, né? Olha que Tiago fala sobre a sabedoria. Ela é pura, pacífica e tratável. Ou seja, ele diz assim, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e hipocrisia. Isso é Tiago falando para nós. No catecismo eu peguei só 2 trechos rápidos, que eu vou já passando do horário. Mas vamos lá, é o 272, vocês podem ler depois, e o 1954. O 272 é o mistério aparente da impotência de Deus. Eu vou ler rapidamente aqui. A fé em Deus, Pai Todo-Poderoso, pode ser posta à prova pela experiência do mal e do sofrimento. Por vezes, Deus pode parecer ausente e incapaz de impedir o mal. Muitos de nós, às vezes, não entendem por que as coisas estão acontecendo de uma maneira ruim na vida e acham que Deus até esqueceu deles. Mas Deus não esqueceu, não. Ele só quer que você vá a Ele. E aí ele diz assim: ora, Deus Pai revelou a sua onipotência de modo mais misterioso, ou seja, na humilhação voluntária, na ressurreição do seu Filho, pelas quais venceu o mal, ou seja, por Cristo crucificado, é a força de Deus e a sabedoria de Deus. Isso acaba com a gente, ou seja, o mistério completo da morte, crucificação e ressurreição de Jesus é difícil entender. Isso é sabedoria de Deus. Só estando em muita comunhão com Deus para entender tudo isso que se passa no santo sacrifício da missa e o que aconteceu com Jesus. Deus se fez pequeno, fraco, se deixou ser morto, crucificado, espancado, humilhado para ser grande, sábio.
E qual a importância nossa, homens, sobre a questão da sabedoria? Diz aqui o Catecismo da Igreja Católica, 1954, parágrafo: o homem participa da sabedoria na bondade do Criador, que lhe confere o domínio dos seus atos e a capacidade de se governar, em ordem à verdade e ao bem. A lei natural exprime o sentido moral original que permite o homem discernir pela razão o bem, o mal, a verdade e a mentira. O único ser que Deus criou com essa condição. Então o homem pode, sim, discernir pela sua razão. Por isso é importante, gente, pedir a sabedoria de Deus, senão a gente caminha por caminhos do mal. Se você dormir num ponto, você vai para o caminho errado. Você pega o ônibus errado. Você pega a carona errada. Por isso que nós temos que ter muita atenção e pedir todos os dias ao Espírito Santo, quando acordar, ao dormir. Pedir a graça de ter a sabedoria de Deus. E ao dormir, agradecer a graça de ter tido um dia dentro da sabedoria de Deus. A lei natural, ela é muito perigosa, porque foi nos dado uma coisa chamada discernimento. Temos que tomar muito cuidado com isso. Nesse momento eu faço uma ligação rápida com o que o Caco vem pregando nos últimos 3 anos, Caco. Você vem falando sobre obediência, temor a Deus. Temor a Deus não é temer a Deus, mas sim respeitá-lo. Quando nós caminhamos no caminho reto com Deus, não há possibilidade de errar. Podemos até cometer um deslize, mas o pecado que nós vamos lá restauramos. Mas estar em retidão e obediência nos leva à santidade, nos leva a obter os dons. E nessa noite, vocês que estão aqui, peçam a Deus no momento da adoração, para que Deus dê esse dom de sabedoria, para que você, com essa sabedoria, saiba agir de maneira como Deus, como eu disse lá atrás, com os olhos de Deus, com as palavras de Deus e com os sentimentos de Deus. Que não seja pelo seu humano, mas sim por Deus. A sabedoria vai te dar isso. E um exemplo fundamental para todos que estão aqui: Jesus Cristo nos deu vários exemplos disso. Vários. Siga o Evangelho. O Evangelho é claro. Quando Jesus, por exemplo, falava para a mãe uma gentia, que pedia, clamava por cura da sua filha, e Jesus negou a primeira, a segunda, e na terceira vez ele também disse o porquê, mas mesmo assim ele foi bondoso e ele curou aquela filha daquela gentia. Então Jesus mostra para a gente o quanto da sabedoria ele tinha naquilo. Ele não veio para aquilo, mas ele fez aquilo, ou seja, ele restaurou uma pessoa que pediu com veemência por cura. A mesma coisa ele fez um samaritano, na parábola do samaritano. Ele mostra para aquele que questionava sobre o amor ao próximo, e ele disse muito simples: aquele que agiu com amor é que cabia o reconhecimento. Então Jesus soube usar de forma sábia o poder que Deus o constituiu. E para acabar, como podemos adquirir a sabedoria de Deus? Precisa temer a Deus, primeiramente, ter respeito e confiança por Deus. Isso aqui não é brincadeira, Deus não é brincadeira, é coisa séria. Vamos respeitar, vamos ter confiança nele. Não ficar com medo num determinado momento e a vida está ruim, ai meu Deus, e falar ai meu Deus, mas não deixa com ele. O segundo lugar precisamos ser humildes e modestos. Tais qualidades são vitais para se obter a sabedoria. Sem humildade e sem modéstia, sinto muito dizer a vocês, não há sabedoria. O terceiro
São só 5 só. O terceiro é um fator essencial, que é estudar a palavra escrita de Deus. Nós temos que ter contato com a Bíblia. O ser humano está deixando de ter contato com a Bíblia. Há muito tempo ele não procura a Bíblia, a palavra escrita. É através dela que vem a divindade é revelada. O quarto requisito é a oração, que também aos poucos estão sendo esquecido, né? Se formos sinceros ao pedir a sabedoria de Deus em oração, Ele nos concederá, assim já disse Tiago. O quinto requisito é a caridade, que só brota da forma mais casta quando vem do coração. Não adianta buscar ser caridoso com a mente politizada, com preceitos sociais. É injusto pensar que a pobreza é sofrimento ou é alimento das almas socialmente necessitadas. Nós temos que ter caridade, ou seja, amor, compaixão por aquele que sofre. Como dizia o Cá, a caridade ela tem que doer em nós. Enquanto o sofrimento do outro não doer em nós, é vão. Tem que ser caridoso mesmo, tem que ser dessa forma. Por que de casto, né, essa caridade? Porque tem que ser puro. A caridade tem que brotar da pureza, do desejo de amar aquele que não se tem motivos de se amar. Então, são esses 5 itens que levam você a buscar essa sabedoria contínua e que vai te melhorar a vida consideravelmente, vai te proteger de muitos percalços. E para essa semana, como isso já é um momento de formação, eu gostaria que cada um, nessa semana, buscasse a sabedoria de forma correta, ou seja, se perguntasse: como estou buscando a sabedoria de Deus? É de forma correta? Será que eu estou intimamente ligado a Deus? Outra pergunta que cabe a todos é: estou seguindo o modelo que leva a sabedoria a Jesus? A sabedoria de Jesus? Estou buscando sabedoria nos lugares corretos? Muitos de nós vão para caminhos que não trazem sabedoria, que não traz paz, não traz santidade. Como disse o Cá, a santidade é para todos, não é para as pessoas especiais. Ela é para todos, é um convite a todos. Tenho refletido sobre as razões de se buscar sabedoria? Ou será que eu estou só passando por essa vida? E um apelo: estejamos mais próximos de Deus. Coloquem os vossos corações em Deus. Não deixem para amanhã, não deixem para hoje. Esse momento é único. Hoje, aqui na celebração, o Cá conduzirá diante de Jesus, é um momento único. Peça sabedoria. É hoje, não deixe para amanhã. Nós vínhamos para São Paulo e uma pessoa que talvez tivesse deixado para amanhã algumas coisas não terá esse privilégio. Ele faleceu na Raposo Tavares, no quilômetro 17, atropelado. Então não dá para deixar para amanhã. Se vocês querem sabedoria de Deus, se vocês querem os dons do Espírito, se vocês querem se tornar uma pessoa melhor, que eu acho que esse é o grande propósito que Jesus deixou para a gente, nos tornarmos melhor, busque a sabedoria. Calma. Os lugares, eu já disse, onde você pode buscar: nas pregações, na Bíblia, reflexão, nas orações. Não deixe para amanhã. Se você tem um problema com seu irmão, um familiar, lembre-se, você precisa estar com a casa pura, como disse o irmão lá na rua para a gente. Se você tiver brigado, se você tiver um pecado, seja o que for, pense nisso. Pode ser que o amanhã não exista, o minuto seguinte não exista. Procure agora, é já. Não deixe para outro dia.
Não deixe para outro momento. Isso aqui não é legal, eu vou deixar para uma outra hora. Não. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Buscai as coisas do alto e tudo vos será concedido. Nada lhe faltará. Pode ser difícil, mas nada lhe faltará. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, Márcio. Muito boa reflexão. Que Deus nos dê essa graça. Coisa que me marcou muito nessa reflexão de Márcio, as palavras do Papa Francisco. Sabedoria é olhar com o olhar de Deus, sentir com o sentimento de Deus e agir e falar como Deus quer que a gente age, como Deus quer que a gente fale. Vamos ficar de pé.